Oiê, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma live com a Jaqueline. Ela vai falar sobre a maternidade dela, que ela considera uma maternidade atípica. Esperar o pessoal entrar. E vou fixando aqui o nome da live. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui. Ops. A Jaqueline escreveu um capítulo, né, do livro. Ai, obrigada. Dani, obrigada. Obrigada, Zeni. A Jaqueline escreveu um capítulo, né, do livro do Autismo, Um Olhar por Inteiro, do qual eu participei também, né, como coautora. Falando nisso, quem ainda não adquiriu o livro e quiser, né, uma cópia, os coautores, todos eles receberam algumas cópias dos livros. Oi, Igor. E eu tenho ainda, acho que 6 cópias. É que eu tô guardando uma pro sorteio, né? E pra quem também não tá participando do sorteio, depois vai lá no feed participar do sorteio. Eu vou sortear dia 30 de abril, quando a gente encerra, né, o mês de abril aí, que a gente tá falando sobre o autismo, né, o Abril Azul. E aí, depois da última live, a gente vai ter... A última live vai ser sobre... já que entrou. A última live vai ser sobre AT. A gente tem ainda 2 semanas inteiras de lives aí. Então, amanhã a gente vai falar sobre psicomotricidade na intervenção do autismo. Opa, caindo. E na segunda a gente tem a Maria Paula, do Caminhando pela Infância, falando do método, do modelo DR Floor Time. Oi, Keren. A gente vai ter a Lara falando de... Ai, gente, desculpa, tá batendo, que é meu cachorro que tá se coçando. A gente vai ter a Lara falando sobre atendimento com adolescentes. E a gente vai... Na terça-feira que vem, na verdade, eu vou fazer uma live. Mas eu fui convidada pra falar sobre... Junto com o juiz. Olha o peso. Olha a responsabilidade. Eu vou falar sobre a inclusão e os direitos do autismo. Na verdade, eu vou falar mais da parte do autismo. E o juiz vai falar sobre os direitos, né, que os autistas têm e tal, a parte da inclusão. E só que vai ser no YouTube. Provavelmente a gente consiga deixar gravado e depois colocar aqui. Mas eu aviso vocês certinho e passo o link. Vamos ver se a Jaque já tá aqui. Tá entrando. Olá, Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você está conseguindo me ouvir bem? Sim. Tava falando um pouquinho aqui das lives, né, que ainda vão acontecer. E esperando você entrar. Que legal. Eu fiquei um pouco preocupada porque eu te mandei mensagem. Não sei se você chegou a ver as mensagens. Vi. Então tá. É Vi. porque aparecia pra mim que você não tava recebendo. Aí eu falei, Ah, por que será que ela não tá recebendo? Eu acho que era a minha internet, que não tava enviando mesmo. Mas que bom que você conseguiu ver. Né? Eu te mandei algumas perguntas que eu recebi na caixinha. Eu tô com elas aqui. eu dei uma Mas pra gente, assim, por curiosidade do pessoal, né? São perguntas bem pessoais, eu achei bem pessoais. Acho que por causa do tema da live, olhada. né? Na verdade, elas estão todas dentro do contexto da maternidade atípica mesmo. Sim. São bem dúvidas bem comuns, assim, de quem vivencia essa realidade, ou de quem convive com alguém, às vezes tem essa curiosidade mesmo. Sim. E às vezes, quando é muito próximo, não dá pra gente perguntar, né? Aí
Para você. Bom, mas para a gente começar, então, eu queria que você começasse se apresentando, né? Falando sobre você e tal. E aí depois eu me apresento para quem veio do seu perfil e aí a gente começa. Tá bom, então quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? É uma forma da gente divulgar a causa, né, da maternidade atípica, do autismo. E eu me chamo Jaqueline Menigrone, eu sou mãe atípica vão fazer já 9 anos, eu tenho uma filha, ela vai fazer 9 anos agora, e ela tem autismo, né? O autismo dela tem um grau de moderado para severo, então é bem desafiador mesmo, mas logo depois do diagnóstico dela, que foi bem precoce, eu comecei já a compartilhar algumas informações de tudo aquilo que eu estava aprendendo com as famílias, porque é um meio onde tem muita informação, mas as informações elas são confusas, elas são muito técnicas, então às vezes para que a própria família compreenda, né, todo esse contexto, né, da família atípica, fica muito difícil. Assim, para mim é sempre um prazer compartilhar a respeito desse tema. Então, eu criei há 2 anos atrás um canal no YouTube que se chama Juntando as Peças do Autismo, e por lá eu compartilho todo tipo de informação que é relativa à qualidade de vida da pessoa no espectro autista e suas famílias. Uhum, que legal. Bom, então eu vou me apresentar rapidinho, né? Eu sou a Caroline Nogueira, sou psicóloga infantil, neuropsicóloga e psicopedagoga. Tô fazendo pós-graduação, agora me arriscando de novo em duas pós-graduações, uma de desenvolvimento infantil e a outra de intervenção precoce no autismo, né? Eu atendo transtornos do neurodesenvolvimento, mas eu tenho me encantado cada vez mais pelos pequenos, pela intervenção precoce, né? Principalmente por perceber, assim, que os profissionais, né, os médicos, quando fecham um diagnóstico, às vezes acabam encaminhando só para fono, a TO, né? E aí o psicólogo eles acham que não é preciso inicialmente, aí ou eles vão diretamente para o ABA, né? Então tem essas coisas que a gente sabe que ficam muito mecanizadas, eu acho, assim, é tal diagnóstico, então é tal abordagem, é tal, né, tem que trabalhar de tal forma. E a gente sabe que tem várias possibilidades, né? Então, eu tô nesse mundo aí, da intervenção precoce, indo, né, ainda tendo crianças, adolescentes, maiores e adolescentes, mas tô tentando ir mais para intervenção precoce, né? Oi, Que Paulinha. legal. Mas eu estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, para a gente bater um papo então sobre isso. O pessoal manda perguntas aí pra gente, né? Mas para começar, eu queria saber um pouquinho da história, né, da sua filha. Eu sempre pergunto, se a minha curiosidade maior é quem que percebeu os primeiros sinais? Quais foram os primeiros sinais, né? Porque a gente sabe que às vezes pode ser da mãe, a mãe sente alguma coisa, às vezes vem da escola que percebe, às vezes, nem sempre quando é precoce, né, vem da parte do médico, é mais raro. Mas é uma coisa que eu quero saber. Como que vocês descobriram? Então, a Valentina, ela nasceu de uma gestação super planejada, super tranquila. Tive um parto tranquilo, né? E ela nasceu super bem, né? Com a saúde super em dia. E a gente não identificou nada no primeiro ano de vida dela que tivesse fugindo do padrão de desenvolvimento de uma criança típica. Inclusive, ela tinha, assim, um desenvolvimento social super dentro, né? A gente sabe que existem o autismo que se manifesta nos primeiros meses de vida e também o autismo que a gente chama de regressivo, que se manifesta um pouco mais tarde. Então, esse foi o caso da minha filha. Então, ela teve um primeiro ano dentro do esperado, ela tinha olhar, contato visual, sorriso social, começou a desenvolver linguagem verbal, né, imitação. Ela é uma criança muito social, assim, você olha vídeos e fotos dela de bebê, ela tinha um contato visual, assim, espetacular. E, de repente, depois que ela fez 1 aninho, depois do aniversário de primeiro ano dela, a gente começou realmente a notar esse distanciamento. Ela começou a parar de fazer contato visual. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela parou de atender pelo nome. Então, a gente chamava ela pelo nome dela e ela não olhava. Parecia que ela não estava nos ouvindo, né? A primeira hipótese foi que ela estava ficando surda.
né, que ela estava perdendo a audição, sim. porque de repente a criança para de atender pelo nome. Só que a gente percebia que outras coisas, né? Se, por exemplo, começasse o desenho da Peppa na televisão, podia estar o volume baixinho, ela ouvia aquela vinheta, ela já corria ali na televisão. Então, na verdade, ela estava ouvindo. Então, por que não estava atendendo pelo nome? E aí ela parou de falar aquelas primeiras palavras que ela já estava começando a desenvolver, parou de fazer contato visual e começou a fazer alguns movimentos repetitivos. Ela começou a fazer movimento de pêndulo com o tronco, né? E foi se fechando. A gente viu que algo estava acontecendo que não estava normal. A primeira hipótese mesmo, nossa, foi autismo. Só que quando a gente vai para a internet, né? Nós vamos para o Google, lá, quando você põe autismo, aparecem sintomas do autismo severo. Sim. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê são aqueles sintomas mais graves. E é muito difícil você identificar esse tipo de sintoma num bebê, né? Porque uma criança de 1 ano e meio é um bebê. Então é muito difícil de você fazer essa leitura num bebezinho tão pequeno. Mas ficou aquela pulga atrás da orelha de que algo não estava bem. E, por sorte, eu creio que Deus, né? Eu não creio em sorte, eu creio em Deus. A gente mudou de pediatra logo que ela fez 1 aninho e nesse momento a gente passou por um pediatra que era pai de um autista, né? Ele era pai de um autista já adulto, então ele entendia tudo do espectro autista por experiência própria. Quando chegamos com ele e falamos, olha, tá acontecendo isso, levamos todo, eu fiz uma listinha. A minha filha tinha mais de 15 características dentro do espectro. E a hora que eu li aquilo ali para ele, ele não teve dúvidas. Ele falou, sua filha tem todas as características de autismo, então a gente já vai iniciar todo o processo diagnóstico para realmente confirmar isso, mas assim, eu não tenho dúvidas, já é o que você falou, já vai para fono, já vai para terapeuta ocupacional, já foi na escolinha, na época ele indicou que a gente colocasse na escola para ter socialização com outras crianças, né? Põe na natação e assim, aí de repente a vida da criança vira de ponta cabeça, né? Porque ele estava ali no convívio somente da família e de repente uma enxurrada de estímulos vem todo de uma vez. E assim, à medida que ela foi crescendo, os sinais foram ficando mais evidentes, né? A gente mais perceptíveis e a gente começou a iniciar todo esse processo aí de estimulação precoce. E como foi pra você, como mãe, assim, ouvir a hora que... Como que você saiu daquela consulta? Eu saí assustadíssima. O chão é retirado debaixo dos nossos pés, principalmente porque não existe muita sensibilidade, né, em se dar essa notícia e também eles não nos passam muitas informações nesse momento. Então, os médicos eles deixam a gente muito no vácuo, né? Essa é a grande verdade. Então, ele joga no seu colo que é autismo e você que tem que correr atrás e tentar compreender o que é isso. No curto, no médio e no longo prazo. Porque a preocupação de toda a família é sempre o que vem depois, né? O que é o futuro. Porque quando a gente tem um filho, a gente idealiza, lógico, né? Quem vai ser essa criança, qual vai ser a profissão que ela vai ter, quais vão ser os recursos que você vai investir, né? Você vai pôr no inglês, você vai pôr no esporte. E de repente vem uma notícia que tira de você todas aquelas certezas que você tinha. Então, é realmente muito assustador, mas, né, eu acho que assim, cada pessoa vivencia isso de uma forma diferente. Eu vivi todas as fases básicas e típicas do luto, do diagnóstico do autismo. Então, eu tive um momento de tristeza, profunda tristeza, da perda da minha filha, porque, de fato, eu perdi. Porque, como eu falei para você, aquele bebê que me olhava, que sorria, que falava, desapareceu, né? Foi para mim, parecia que tinha sido de um dia para o outro. E eu falo, o que aconteceu? Aonde foi aquela criança que eu gerei e eu convivi por 1 ano? Para onde ela foi? Então ela se fechou dentro de si mesma e eu não conseguia mais encontrá-la, né? E eu me lembro até que quando eu fui na neuropediatra, ela me falou uma coisa que foi bastante marcante para mim, que ela falou o seguinte: você acha que ela te enxerga como mãe?
Porque, ou você acha que ela te enxerga só como uma cuidadora, uma pessoa que alimenta, uma pessoa que dá aquilo que ela precisa para sobreviver? Nossa, e aquilo foi extremamente doloroso para mim, porque é lógico que uma mãe quer ser mãe, né? Então, assim, essa falta de sensibilidade do médico, né, desses primeiros contatos, isso aí dificulta e torna até mais difícil esse processo para as famílias. E assim, é Uhum. muito diferente a forma com que a gente vive isso, né? Cada mãe vive de uma forma, e também é muito diferente a forma que o pai vivencia essa experiência, né? Uhum. Porque a mãe, ela sente uma dor e o pai sente a mesma dor, só que cada um expressa e eu acho Uhum. que elabora isso emocionalmente de uma forma diferente. Sim. Mas tem aquela, a gente fala assim, né? Tem aquele ponto da virada, de sair do luto e ir para a luta. Eu, graças a Deus, assim, passei pouco tempo no meu período de luto, porque eu tinha muita ansiedade de ajudar minha filha. Então, eu vivi Uhum. meu luto, chorei alguns dias, assim, no travesseiro, aquela tristeza, aquela dor, e falei, não, agora vamos fazer tudo que for possível para ajudar essa criança, né, a encontrar a sua melhor forma de viver. Uhum. Eu só não entendi qual foi o propósito dessa pergunta dessa neuropediatra. Além de chocar, Pois né? Porque eu tô é, chocada. mas O que que você acha que ela, como que ela te vê? Como mas assim? eu já Além li de um isso em bebê. alguns lugares. Eu já li isso, que existe uma crença, né? Que na verdade é uma crença muito errada, né? Eu acredito que vamos dizer assim, uma crença desatualizada, de que o autista ele não cria vínculos emocionais. E na verdade, isso é um erro, né? Porque o autista ele cria vínculos emocionais como qualquer outro ser humano. Apenas ele expressa isso de maneira diferente. Uhum. Mas, Sim, infelizmente, ainda hoje eu posso dizer para você que a classe médica, pelo menos todos pelos quais eu passei, estão muito desatualizados. Assim, o Brasil ainda precisa avançar muito em conhecer o que é o espectro autista. sim, concordo, concordo. Infelizmente, né? Demora muito para chegar aqui. Eu falo, a gente ainda tá numa guerrinha. Não sei, a gente vai falar ainda de terapias, né? Que perguntaram quais foram as escolhas que vocês fizeram. Mas uma guerra muito assim, aba, né? Ciência. Aí as pessoas nem sabem a diferença da ciência, aba, confunde com método, com modelo. E aí fica autismo, né? E sinônimo de aba para tratamento. E a gente sabe que não é, e nos Estados Unidos isso já está muito avançado. A forma como é aplicado a aba aqui é muito atrasada. Isso que eu tô falando só da Uhum. psicologia, imagina de outras áreas, né? Vieram me perguntar, hoje mesmo, né? Um pai perguntou o que que você acha sobre a musicoterapia. E eu fiz uma live na terça-feira com a Darda, que é musicoterapeuta, né? Falando da importância, né? Para ajudar na interação, na linguagem. E aí o pai falou assim: ah, é porque eu fui levar pro. Eu gosto muito, né? A criança também gosta muito, eu acho que é válido. Estou com a guia liberada, consegui que o convênio, né, custeie a musicoterapia. E o médico neuropediatra falou que não é para eu levar, porque não tem comprovação científica, não tem estudo suficiente. E aí Isso o é que uma coisa assim, que eu carrego na nossa história, muitas falas, muitos discursos de médicos completamente equivocados. E isso é muito negativo, por quê? Porque a família, quem ela tem ali de referência? O médico, né? Se ele não é capaz de trazer uma informação adequada para essa família, ele pode mudar totalmente o curso do desenvolvimento dessa criança, Uhum. né? Eu passei muito por isso, assim, por médicos que me deram falas assim completamente erradas. Por exemplo, eu lembro que na época do período de diagnóstico da Valentina, quem fechou o diagnóstico da Valentina foi uma psiquiatra do SUS, porque ela tinha um know-how assim sensacional, já trabalhava muito, ela estava até inclusive próxima de aposentar. Então, ela tinha um olhar assim extremamente treinado e fechou o diagnóstico. Valentina fechou o diagnóstico com 1 ano e 11 meses. Assim, ela era praticamente um bebê. Mas eu, lógico, fui pegar outras opiniões de outros médicos. E eu me lembro de ter ido numa outra psiquiatra infantil e a minha filha entrou no consultório, ela já falou: sua filha não é autista. Eu falei: não? Por quê? Porque ela me olhou quando ela entrou no consultório. Eu falei: ah, é? Então, porque ela te olhou ela não é autista.
não é autista. E assim, isso é um equívoco gigante, né? E Quem o que diz que mais, autista né? nunca no olho, né? O que gente, isso assim, eu consigo entender uma família que tem dificuldade de entender esses conceitos, porque pegando nesse universo agora mais um médico, né? Deveria ter isso melhor elaborado, né? Esse entendimento. Sim, sim, com certeza. E uma coisa que eu achei legal você falar, né, que vai buscar no Google, que realmente lá tem mais casos clássicos, né? E aí, porque quando eu faço relatório, né, de avaliação e tal, né, os pais sempre querem saber. Quando realmente a minha hipótese diagnóstica é autismo, eles falam, é leve, eles querem saber, né? Eu busco não colocar, eu falo, olha, tá dentro do espectro, né? Vamos para intervenção, vamos ver daqui um tempo o que vai ser, como vai ser. E aí eles querem saber se é leve. Aí, mas quando é leve mesmo, eu falo, olha, e eu vejo que eles são um pouco resistentes, também em dúvida, mas eu já li no Google, eu falo, não procurem no Google, porque vocês não vão encontrar, né? Dificilmente eu acho material aí do leve. Então, vocês vão começar a ler e falar, será que é? Vocês vão ficar mais em dúvida, né? Eu falei, se vocês tiverem dúvidas, vamos marcar outra sessão. Eu tento esclarecer vocês, eu posso trazer artigos de confiança, porque não busquem, né, informação em qualquer lugar. Isso é muito importante, É. muito legal, assim, essa sua fala. E aí, quando você despertou, levanta, vamos lá, vamos levar para as terapias. Quais foram as terapias que vocês iniciaram? Então, nós fizemos nesse primeiro momento a intervenção clássica de que a gente fala eclética, né? Aquele atendimento eclético. Então, ela fazia sessão de fono, uma sessão de terapia ocupacional, ela fazia natação, ela foi para a escolinha, mas ela não recebia nenhuma intervenção específica para autismo, né? Como aba, isso aí a gente estava ainda tentando entender, porque assim, e hoje eu estou concluindo a minha pós-graduação em análise do comportamento aplicada, né? Ó, tantos anos depois eu fui estudar a respeito disso, de tanto que as pessoas não entendem o que é isso, né? E não conseguem passar essa informação para nós, pais, de uma maneira que nós consigamos compreender. Então, gente, eu vou ter que estudar esse negócio para saber se isso pode ou não realmente ajudar minha filha. E na época do diagnóstico, o que eu ouvia no geral? ABA é ruim, porque o ABA, ele adestra a criança como se fosse um cachorro, o Nossa, ABA faz a criança se tornar um robô, tira dela autonomia, naturalidade. Então, assim, ela vai aprender a falar, mas ela vai falar que nem um robô. Então, era assim, o negócio pintava um negócio horroroso. Falava assim que a criança ficava presa numa mesinha em formato de U ali e que ela ficava nervosa e que ela ia querer morder, mas que ela tinha que ficar presa. Nossa, isso é assustador. E mas isso eu ouvi de isso você médico. ouvia de quem? De outros pais? Ou de profissionais? Não, eu ouvi de médicos. Os médicos não indicavam, né? E diziam que era só para casos severos de autismo, que a minha filha era ainda muito pequenininha, que não dava ainda para saber o grau e tudo mais. E aí, na época, eles indicaram, não, procure intervenções mais responsivas, floor time, sunrise. Então, eu fui procurar nessa linha. Uhum. Fiz Nossa, é a um curso primeira vez que sobre. eu ouço. Eu sempre ouço o caminho inverso, sabe? Então, eu não Essas sei, mas outras não vão, não vá nessas outras, vá no ABA. então, mas isso é agora, isso é mais Ah, recente, entendi. Lá, entendeu? há 9 anos atrás, não era. Quase 10 anos atrás era diferente. Então, o ABA, ele era mal visto pela classe médica aqui no Brasil e eles gostavam mais de indicar intervenções responsivas, né, que eram mais naturalísticas, que hoje tem o Denver, que é baseado na análise do comportamento, né, uma abordagem naturalística, só que na época eu não conhecia o Denver, ninguém me indicou, e aí eu conheço o Sunrise, que é uma metodologia que foi desenvolvida por uma família nos Estados Unidos, não sei se você conhece, né, que tem uma proposta de trabalhar com a motivação da criança para que ela aprenda habilidades. E a proposta do Sunrise é que a família faça essa intervenção. Então, na época, eu gostei muito disso, porque me dava poder de ajudar a minha filha,
né? Colocava nas minhas mãos essa responsabilidade, não só na mão de outras pessoas, e isso me agradou muito. Então, eu fiz alguns cursos aqui no Brasil de algumas empresas que ensinam essa metodologia, só que não é exatamente assim, uma metodologia similar, né? Li os livros que ensinam, né? Que a família que criou esse programa escreveu, e eu fui para a prática ajudar minha filha, ensinar ela a falar, né? Ensinar como ela lidar com os desafios no dia a dia, mas eu não senti que aquilo teve muita efetividade, né? Porque era o Sommelier, ele não tem nenhuma comprovação científica de eficácia, né? Ele tem um discurso, né, de quem criou, de algumas pessoas que são adeptas e tem um empenho de todo mundo que quer realmente fazer a coisa acontecer. E eu também queria, mas na prática era muito difícil, né, de aplicar e eu não conseguia ver grandes efetividades. Então, por isso, continuei estudando até chegar onde? Na análise do comportamento. Uhum. E você tá fazendo agora ainda? Opa, bati aqui sem Eu querer. tô E concluindo agora, né? onde você Eu fez? tô fazendo com CBI of Miami. Ah, que legal. Uhum. E gostou? Bastante gente pede indicação em pergunta se eu conheço, mas eu não conheço o curso do CBI, nem análise do comportamento. Você gostou? Eu, eu estou amando. Que legal. Aliás, amei a análise do comportamento, gostei demais, assim, porque a análise do comportamento é que nem você falou, ainda no Brasil existem muitas pessoas que aplicam essa ciência de uma forma desatualizada, né? Ainda fazem intervenções assim muito, eu acho que desatualizada é a palavra, porque é lógico, é uma ciência antiga, né? Tem mais de 50 anos de estudo de evidências, mas isso vem evoluindo, Sim, né? Não sim, é só sim. Skinner, né? Uhum, Outras pessoas vieram com novas propostas uhum. baseado lá no Skinner, lógico, né? Mas com novas formas de aplicar isso na prática. E eu acho que o contrário do que as pessoas me falaram é o que a análise do comportamento é, né? Então, como eu falei, ela foi para mim muito marginalizada, sim, absurdamente. Até recentemente ainda fui numa psiquiatra do CAPS infantil, minha filha ainda passa no CAPS, ela ainda faz acompanhamento pelo SUS e pedi encaminhamento, porque eu queria que ela fizesse realmente, e a psiquiatra não deu. Disse, não, Não a aba acredito. é para crianças muito severas. E ela não conhece. Então, acho que assim, ainda existe muita gente emitindo juízo de valor a respeito de algo que não conhece. Né? Então, isso que eu Sim. acho que é o mais grave. Até eu tenho dedicado uma parte de esclarecer o que é isso de fato na prática no meu canal para ver se eu consigo trazer um esclarecimento mesmo no geral, assim, sabe? Sim. Sim, eu vi um depoimento uma vez da Maíra Gaiato falando que ela foi para os Estados Unidos fazer uma atualização, um estágio em aba, alguma coisa assim. E aí ela chegou achando assim que estava arrasando e que começou a aplicar, foi lá, colocou na mesinha, começou. Aí eles olharam assim, o que você tá fazendo? A gente há anos já não se faz mais isso, há Já anos não a faz gente já tá mais isso. atualizado, isso tá muito. Ela falou, mas era algo novo no Brasil. Ela falou, algo que ela tinha acabado de aprender e achou que estava arrasando. Então, infelizmente, né? E aí, nisso é o que acontece. É aplicado da maneira errada, né? E a gente sabe que qualquer coisa que a gente faz, não é só nas terapias, qualquer coisa que a gente faz de uma maneira errada, né? Ensina de uma maneira errada, passa para frente de uma maneira errada, pode gerar consequências, né? Só que é uma vida, né? É uma vida, é uma Sim. pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Mas a análise do comportamento, ela tá em todos os momentos da nossa vida, tá no nosso dia a dia, né? Ela é importante sim. Eu fiz também uma live de análise do comportamento acho que na sexta-feira passada, né? E aí, assim, um exemplo que me marcou muito, que a Beatriz trouxe, é que parar no semáforo vermelho é a análise do comportamento.
né? Então, ela tá no nosso dia a dia, não tem como excluir. Achei fantástico, assim, o discurso dela. Mas a É, gente eu precisa acho que a vantagem da análise do, a vantagem da análise do comportamento é justamente ela olhar para o indivíduo e ver qual é a forma que ele aprende melhor, sabe? Então, você pode trabalhar com as tentativas discretas, que é o treino de mesinha, que o pessoal fala, mas você Uhum. também pode trabalhar com o ensino incidental, que é o modo naturalístico. Então, Sim. assim, lógico que o naturalístico é a melhor realidade, Uhum. mas tem crianças que não respondem a essa estratégia. Então, é muito o mais humano da minha parte oferecer para essa criança o que ela precisa, Uhum. sem fazer juízo de valor, sem moralizar a estratégia. Então, o pessoal reclama muito do uso do reforçador primário, né, que é o alimentício. Nossa, super moralizam isso, aí errado. Errado é você deixar a criança sem aprender. Errado é essa criança chegar na vida adulta sem conseguir amarrar o próprio cadarço. Então, não importa, eu acho assim, é lógico que você vai fazer com responsabilidade, mas o mais importante é a gente oferecer aquilo que a criança precisa. E hoje eu vejo, depois de 8 anos, né, que a gente ficou muito nessa questão afetiva de ai, nossa, tem que esperar o tempo da criança, tem que respeitar o não sei o que lá da criança, e aí você vai deixando o tempo, vai passando, a plasticidade cerebral vai diminuindo, né? A criança vai crescendo com uma série de déficits. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu gostei muito na análise do comportamento, porque tem esse olhar livre de conceitos, entendeu? Eu acho muito bacana. Sim, não dá pra. Realmente eu concordo, não dá pra gente esperar. Né, eu falo, se tem uma. Às vezes os pais falam, ah, mas é um atraso, é um atrasinho. Não, lá na frente recupera. E se não recuperar? E se agravar? Né? E se não conseguir alcançar? Então, vamos intervir. O melhor, né? Intervir o quanto antes. Mal não vai fazer. Não, não, né? Não vamos esperar. E aí, hoje, a sua filha faz quais terapias? Hoje ela ainda continua fazendo terapia ocupacional, ela é uma criança com transtorno de processamento sensorial, ela é uma criança com hipossensibilidades no geral, né? Então é uma opções, então ela precisa sempre ter um terapeuta ocupacional acompanhando, nos ajudando, né, a oferecer mesmo essa dieta sensorial e quem faz intervenção, eu acredito, mais forte, pesado com ela sou eu. Eu Ai, sou a maior legal. terapeuta da Valentina. Na verdade, eu quero no futuro trazer uma pessoa para intervir com ela por mais horas, né? Como um aplicador mesmo de um programa, né? Da análise de comportamento. Mas eu entrei na pós-graduação com essa intenção mesmo, de ser a pessoa que vai ajudar minha filha. Eu acho que não, claro, não são todas as mães que têm esse perfil, né? Porque realmente é uma ciência bem complexa, mas eu acho que tem muito a ver comigo. Eu acredito que a Valentina me fez mudar completamente o foco, né, da minha vida. Eu sempre fui da área da nutrição, trabalhei a vida inteira com alimentação. E quando veio o diagnóstico, eu mudei para a área da educação. Então, eu fiz pedagogia e agora estou concluindo a análise do comportamento e eu estou amando. Você fez pedagogia para atuar com ela? Pensando nas Sim. dificuldades dela. Eu conheço Sim, muitas mães de criança autista que vão para pedagogia. porque pensa assim, a minha filha ia entrar na educação infantil, né, com 3, 4 anos, e a educação vai até a faculdade. Ela vai precisar de suporte, tipo assim, sempre. E quem mais Uhum. poderia oferecer esse suporte, se não eu mesma? Então, era assim, um caminho bem natural para mim. E foi realmente muito relevante. É claro que infelizmente eu não consegui caminhar na velocidade que ela precisava. O ideal seria que eu já fosse pedagoga na época do diagnóstico. Isso teria feito muita diferença.
Mas, mesmo assim, eu consigo ajudá-la a recuperar, porque, assim, a criança com autismo, a inclusão escolar, ainda no Brasil, pelo menos na minha experiência, na minha vivência, ela não existe ainda. Não A inclusão existe. existe. A criança está na escola, mas ela não está inclusa. Sim, quando Então, ela minha não filha, está ela sendo entrou. excluída, né? Eu fiquei sabendo de um caso Exatamente. de um paciente aí que a escola falou, não, a gente faz inclusão, a gente, para fazer as atividades, a gente leva ele numa outra sala. E aí, quando ele não quer fazer as atividades, aí a gente leva ele para a sala dele para ele interagir um pouco com os colegas. Eu falei, gente, que inclusão é essa, né? De tirar da É sala uma e ficar segregação. menos tempo com o pessoal da sala. Eu falei, meu Deus, e eles batem que é inclusão. Não tô vendo inclusão nenhuma. E isso acontece muito, E né? aqui no meu município é muito, muito desafiador, porque as escolas, né, não estão, os profissionais não estão preparados, definitivamente não estão preparados para lidar com o autismo. Então, a criança ela é deixada pela família na escola, passa 1, 2 horas, a escola já está ligando, mãe, essa criança, sua filha está em crise, está chorando, vem buscar. Aí chega lá, a criança já está calma. Eles não sabem o que fazer. Quando a criança entra numa crise disruptiva, eles não sabem o que fazer, então eles ligam para a família. Então a mãe, ela fica que nem uma bolinha de ping-pong, ela acabou de deixar a criança na escola, daqui a pouco ela já tem que voltar. É muito difícil. Assim, no meu caso, a Valentina sempre conseguiu ficar na escola o período inteiro, ela ama a escola, porque ela ama outras crianças, Que ela legal. ama estar naquele ambiente. Uhum. Mas a escola, eu sempre falei isso, o problema da relação entre a Valentina e a escola não é a Valentina com a escola, é a escola com a Valentina, porque eles não sabem o que fazer com a criança atípica, Uhum. estando lá dentro. Então, a preocupação, por exemplo, na educação infantil era que ela estivesse limpa, alimentada e sem chorar. Se eles conseguissem isso, eles já se sentiam super, super bem sucedidos na coisa da inclusão. Para eles era isso, a inclusão. Sim, sim. Entende? E na verdade, não. A Valentina deveria ter aprendido uma série de habilidades que são pré-requisitos para o ensino fundamental, né? Ela tinha que ter sido trabalhada toda a parte de coordenação motora grossa, motora fina, né? A interação social, sim, também, mas também existe uma série de habilidades físicas que precisariam ter sido trabalhadas com ela e que não foram. Por quê? Porque estavam muito preocupados em não fazê-la chorar. Então, não traziam nenhuma demanda para ela. Eles Sim, e traziam uma demanda que queria, então deixa ela. Se ela não quer, não quer. sim, e aí isso faz com que a criança fique mais isolada, porque vão para atividade, é uma mudança de ambiente, no caso, né? A criança calma, ela tem que se preparar para essa mudança de ambiente, além deles não anteciparem, né? Avisando, ó, a gente vai mudar daqui a pouco, a gente vai para outra sala, aí pega a criança de surpresa, ela dá uma desregulada, ah, não, então vamos deixar ela aqui. Né? Vamos deixar ela aqui. Mas aí ela vai ficar excluída, ela não vai fazer as atividades. Quantas escolas eu já não fui visitar, né? A pedido dos pais e tal, porque a escola pede realmente orientação. E aí eu chego lá e não, aqui ele interage bem, ele faz as atividades, ele participa, mas assim, a criança um pouco isolada, a criança no balanço lá, assim, todas as crianças juntas e a criança no balanço sozinha, a criança não interage mesmo, tá sentadinha às vezes na hora de comer, mas tá lá quietinha. Não tem nessa mediação, infelizmente, não vejo nas escolas, é muito raro, assim, eu sou de Curitiba, e aí eu, né, moro aqui em Sorocaba há 7 anos. Então, a intervenção específica, né, mais para autismo, foi nesse período mais que eu vim para Sorocaba que eu recomecei, né? E aí eu fui conhecendo as escolas. Acho que eu já visitei mais de 40 escolas aqui em Sorocaba. E eu acho que se for ver, eu coloco umas 2 aí que realmente fazem inclusão, pelo menos na minha frente fizeram, né? Apareceu um pouco mais aí, que eram escolas que realmente conheciam a criança. O resto só falam, né? E assim, E minha filha ela sempre estudou em escola municipal.
né? Aliás, só quando ela era muito petitiquinha, né? Logo depois do diagnóstico, né? Um aninho, que daí a municipal não pega com essa faixa etária, mas ela sempre, desde o infantil 2, ela esteve inserida na escola municipal. E aqui a escola municipal em São José dos Campos, né? Interior de São Paulo, ela oferece, no caso do diagnóstico de autismo, um acompanhante para essa criança que é além da professora. Aqui em São José, eles contratam um estagiário de pedagogia, né? Não é o ideal, não é o ideal, mas tem um ser humano, tem um recurso humano ali disponível para minha filha. Então, assim, eu acho que o maior problema não era o recurso, que ele está ali, está disponível. É realmente ensinar essa pessoa o que ela precisa fazer, é a formação, né? E a gente não, desde o gestor público até a professora, a diretora, a professora, estagiária, eles não sabem, né, qual é o caminho. Sim, e aí foi uma coisa, é muito real o que você falou. Eu sinto aqui em Sorocaba também que as escolas as municipais aqui são as que mais dão suporte para a criança. Eles têm as salas lá de AE, eles têm também as acompanhantes, as assistentes, né, para criança ou professora, para criança. E nem sempre é só estagiária, que eu já peguei professora formada com pós-graduação em autismo ou em educação especial. Então, vejo, é assim, na municipal. As estaduais já dão um pouco mais de trabalho, né, porque as crianças já são maiores, mas as particulares é uma tristeza. Né? Então, quando os pais ficam na dúvida, o que eu vou colocar o meu filho no profissional do convênio e vou pagar a escola particular. Às vezes a gente fala, olha, se eu fosse você investir na terapia com profissionais especialistas e colocava na municipal, porque a escola realmente dá suporte, né? Essa foi a nossa escolha, porque a gente realmente também conseguiu fazer essa leitura aqui no nosso município, que a escola municipal, ela realmente dá mais suporte. E a escola, particularmente, minha filha agora está no terceiro ano, né, do ensino fundamental, a escola que ela está inserida é uma escola que, na época que a inclusão era feita, na verdade, uma segregação, né, que tinha salas especiais nas escolas regulares, a escola da minha filha era uma dessas escolas. Então, ela tem uma cultura de inclusão muito boa. Então, os alunos, eles estão muito habituados a conviver com as diferenças. Na escola da minha filha, tem mais de 40 alunos com deficiência, com todo tipo de deficiência. E os alunos típicos, né, eles convivem muito bem, eles são extremamente compreensivos com as necessidades específicas desses alunos com deficiência. E até defendem, às vezes quando vem uma criança de fora, transferida, aí faz um comentário meio ácido, eles mesmos já defendem, né? Então, assim, esse foi um dos motivos pelos quais eu quis que a Valentina estivesse nessa escola, porque não se trata só também de alfabetizar, né? Se trata do convívio, né? Em sociedade. A escola, ela é um recorte da sociedade, né? E aí, pensando que a criança passa um longo tempo do dia, porque é diário, né, dela dentro da escola, né, isso é muito importante. Não pode perder tempo. Vai deixar para se isolar, né, tem que intervir, tem que estimular, né, no ambiente da escola também. Deixa eu ver alguns comentários aqui. A Cesarina falou que a nossa live tá perfeita. A Luciana falou que a nossa live tá incrível. E a Silvana comentou, né, que a verdade, isso deixa a criança quieta. Claro, não se estresse. Realmente, às vezes as escolas preferem, né, não mexer na criança, não deixa ela ir, ela não quer, não deixar ela passear pela escola. Às vezes, né, só alguém ali olhando a criança. Eles fazem com a melhor intenção do mundo, né? Eles realmente acreditam que eles estão o melhor que eles podem para essa criança. Né, de respeitar, tem essa coisa aí, vamos respeitar essa criança, respeitar o tempo dela, né, e na verdade ela precisa ser ensinada, né, por isso que a gente voltando à análise do comportamento, ela precisa ser ensinada a se comportar, ensinada a sentar com os amigos, ensinada a fazer parte da roda, ensinada que tem tempo para começar e para terminar as atividades. Tudo isso é ensinado, é que as crianças tímidas aprendem isso de uma forma muito natural.
Uhum. atípica, vai ser necessário ensinar para ela de maneira estruturada. E ela vai aprender, né? Ela tem competência para isso. Sim, né? A gente sabe. Algumas pessoas falam assim, preconceito, né? Nossa, mas é É, autista, mas ele é tão inteligente. E quem disse que autista não é inteligente? Eles são inteligentes, eles é, têm capacidade de aprender. Mas também vai muito da nossa leitura de como ensinar. Cada criança aprende da sua forma, né? O Márcio é. comentou aqui e com relação às crianças que possuem hipersensibilidade auditiva, dentro de uma sala de aula com grande quantidade de alunos que fazem um nível elevado de ruídos. O uso de fone, né, como abafador ajuda? Olha, eu oriento principalmente adolescente, né? Tem alguns pacientes adolescentes que se incomodam bastante, e aí sim, a gente, né, orienta a utilizar. Eu tenho um vizinho que ele é adulto, ele é autista, e ele sai do. Ele mora aqui no mesmo andar que eu, então eu vejo ele saindo com o abafador dele, entra no elevador, já coloca, aí ele começa a conversar com a gente, né? Tem que usar, eu acho que faz parte sim, ajuda bastante. Ah, eu também acho, eu conheço crianças que precisaram de abafador no ensino infantil, conheço crianças que precisaram no ensino fundamental. A Valentina, por exemplo, ela não tinha hipersensibilidade auditiva no início e hoje ela tem. Então, hoje, por exemplo, às vezes quando eu vou sair na rua, eu vejo que barulho de ônibus incomoda. Então, nesse momento, o abafador é um recurso importante para ela. Sim, sim, tem que adaptar, né? Eu acho que também. Deixa eu ver alguma pergunta aqui da caixinha. Ah, a pessoa comentou assim, ó. Tenho a impressão que muita mãe atípica está sozinha, sem o pai participando. Qual é a sua opinião? Então, eu convivo num contexto aqui na minha cidade, eu participo de uma igreja batista, e na minha igreja a gente tem um ministério infantil para crianças com deficiência. Na verdade, é um ministério dentro do ministério. Então, a gente viu essa necessidade de ter também uma linguagem adaptada para as crianças com deficiência dentro do ensino infantil da igreja. E lá eu convivo com muitas famílias porque eu sou voluntária, né, com essas crianças com deficiência lá na igreja. Convivo com muitas famílias e a gente vê bastante essa realidade da mãe sozinha cuidando da criança. Então, o que a gente ouve assim de depoimento das famílias? Que quando vem o diagnóstico, isso gera uma crise, né, no relacionamento, e algumas famílias conseguem com isso se fortalecer, outras infelizmente se dissolvem, né, e acaba acontecendo o divórcio. E na minha experiência pessoal, eu senti isso muito na pele, porque quando a Valentina teve o diagnóstico, eu fiz eu vivenciei, como eu falei para você, o luto, né, e também a luta de forma completamente diferente do meu marido. E para mim foi difícil compreender como que ele estava fazendo essa vivência, né? Essa elaboração, porque eu tinha uma expectativa que eu tinha que fazer igual eu estava fazendo, né? Então, se eu estava lendo, estudando, desesperada, eu passava madrugadas lendo, assim, eu não dormia, eu não comia. No primeiro momento, assim, eu estudei muito, e eu queria que ele fizesse igual, só que na verdade ele estava vivendo esse luto num tempo diferente, de uma forma diferente. Então eu acho que isso é um desafio muito grande para o casal. A Valentina quer que eu veja o desenho. Eu vi, filho. Eu vi. A Valentina. Rafa. Tá bom, vai lá brincar. Valentina é hiper focada em Pokémons. Então, eu acho que é super desafiador para o casal, sim, né? Para que haja realmente essa compreensão de um para com o outro e para que a gente consiga unir forças, né? Deus é bom, a gente conseguiu passar por isso. Nossa família continua firme e forte, hoje muito mais forte do que era antes, muito mais madura do que era antes, mas é um desafio, sim, e muitas mães realmente acabam ficando sozinhas nessa empreitada. E aí é muito mais desafiador. É mais pesado, né? Sem a rede de apoio. Sim. E você já sofreu algum preconceito? Eu acho que todo mundo já deve ter, que é mãe atípica, deve ter. A gente ouve, como você mesmo falou, né? Muitas frases
às vezes não é nem por maldade, é porque por falta de informação mesmo, que nem você falou, nossa, ele é autista, mas é inteligente, como quem diz, né? Uai, não devia ser burro, né? Uai, claro que ele é inteligente. Ou não parece autista, não tem cara de autista. Ou já ouvi, que pena que é autista. A gente Não, ouve teve uma tanta, que mãe, legal. Nossa, eu já ouvi cada coisa. Que legal que é te- autista. teve uma mãe que me contou que ela falou assim, ai, que pena, ele é tão lindo. Imagina. Já ouvi isso também. Fiquei, Pena gente. que é autista, porque ela é tão linda. Então, a Uhum. gente ouve muito isso. É lógico que, dependendo do momento que a gente está, isso tem pesos diferentes, né? Mas eu creio que hoje eu, assim, estou muito amadurecida, muito calejada, posso ouvir qualquer abobrinha que eu consigo dar uma resposta super pedagógica, ensinando a pessoa, né, o que que ela está falando, sobre o que ela está falando, porque eu acho que nós temos que também assumir esse papel de ensinar a sociedade. Porque se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer, né? Então a gente precisa ter Sim. essa paciência. Uhum. Sim, sim. Faz parte, infelizmente, né? Deixa eu ver o que mais que ficou aqui. Como escolher os profissionais que atenderão seu filho? Qual que é a dica aí que você deixa para as mães que... Tem muitas mães que acabaram de receber diagnóstico, perdida nesse mundo, né? Esse universo aí de tanta informação incorreta, né? Qual que é a sua dica? Bom, é muito desafiador, tá? Escolher esses profissionais. Primeiro, porque como a gente vai fazer isso se a gente também não entende muito bem o que está acontecendo? Então, até por isso que eu criei meu canal. Convido todo mundo a ir lá conhecer o canal, se chama Juntando as Peças do Autismo. Minha proposta é fazer vídeos curtos, descomplicados, para tentar esclarecer o maior número de pontos possíveis para ajudar justamente as famílias nessa tomada de decisão. Eu tomei muitas decisões erradas nessa caminhada. Se eu resetasse a vida, né, e voltasse lá no período de diagnóstico, eu seguiria um caminho completamente diferente. Então, eu acho que assim, a primeira dica que eu dou para as famílias é, lógico, se informem o máximo possível a respeito da temática, né? Se tomem posse, se aproprie do tema. Não ache que isso tem que estar na mão somente dos profissionais. O seu filho é apenas um numa agenda, mas para você ele é tudo. Ele é o seu filho, né? A maior parte da vida da pessoa com deficiência é na vida adulta. Mas é na infância que a gente precisa tomar as melhores decisões para preparar esse ser humano para uma vida adulta com autonomia e com qualidade. Então, a gente, nesse primeiro momento, acaba sim correndo contra o relógio. Então, é muito importante a gente tomar as melhores decisões. Eu indico isso, né, que as pessoas se informem, né, que elas dialoguem, né, com os profissionais, que elas questionem, que elas perguntem todas as dúvidas, que elas jamais tenham vergonha, constrangimento, né, de perguntar. Se ela sentir qualquer desconforto ou perceber que o seu filho não está confortável com aquela intervenção, não tenha problemas de procurar outro, sabe? Não se constranja com um cara feia, porque às vezes, assim, médico faz cara feia pra gente, não gosta de ser questionado, não gosta de ser perguntado. A gente, sim, tem muita dificuldade com o Google, né? Porque lá não tem todas as informações que nós precisamos, mas não quer dizer que a gente não deva pesquisar, que a gente não deva ler, que a gente não deva Ah, perguntar. Então, sim. eu acho que é muito importante a gente se desprender, né, dessa vergonha, desse receio, sabe, de Uhum, questionar. uhum. Eu acredito que um bom profissional, em qualquer área, seja um fono, uma fono, um terapeuta ocupacional, um psicólogo ou um médico, ele precisa ter um planejamento daquilo que ele está pensando em fazer com a sua criança. E ele precisa explicar para você qual que é a estratégia que ele decidiu adotar e por que ele decidiu adotar. Entendeu? Então, assim, não é simplesmente
receber a sua criança para uma sessão, entrar com ela dentro de uma sala, fechar a porta, depois de um tempo te devolver a criança e dizer: mãe, foi tudo bem, ele tá ótimo, tá super avançando, e voltar na semana seguinte. Você precisa ter mais informações do que isso. Tá ótimo o quê? Como? Quanto? Melhorou quanto? Melhorou no quê? Do que? Né? Qual que é o Exato, do próximo que, passo? né? Sim. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo degrau, né? Que essa criança precisa avançar? O que que eu preciso fazer em casa para complementar, né? E também, às vezes, se você tem desafios em casa, compartilhe com os profissionais, para que eles também possam te ajudar e trazer estratégias. Eu acho que esse diálogo aberto, franco, livre, é assim, mais importante para que a terapia tenha efetividade, né? E você ter essa certeza de que o profissional, ele sabe o que ele está fazendo, de que ele está fazendo a coisa de uma forma planejada. E assim, esse é um dos motivos pelos quais eu gosto muito da análise do comportamento, porque ela tem esse compromisso, né? Ela não é uma coisa aleatória. Eu vivi muito isso com a minha filha no começo. Ela ia para sessões de terapia e aí chegava lá, um dia soltava bolhas de sabão, no outro dia montava o quebra-cabeça, no outro dia coloria um desenho. Não é que essas coisas não tragam, não estimulem, não tragam ganhos, mas qual que é o planejamento disso? Completamente aleatório. A gente sabe que a criança atípica, principalmente no espectro autista, ela precisa de muito mais repetições para adquirir uma habilidade. Então, quando você coloca para ela uma proposta super aleatória, onde uma vez na vida, outra na morte, ela vai ser estimulada numa determinada habilidade, a chance dela conseguir avançar ali é muito pequena, né? Então, por isso que precisa sim ter uma estrutura mínima, saber qual que é o objetivo que você quer com aquela criança, avançar degrau por degrau, né? E registrar. A gente acredita muito nisso. Se você não registra os avanços da criança, se você não está medindo, não está mensurando, como você vai saber se ela está avançando? Com base na sua impressão? Não, você precisa ter mais que isso para oferecer para a família. Então, eu acho que a família tem que cobrar mesmo, sabe? Muito nesse sentido. Sim, sim. Sim, né? É o filho deles, é o tempo deles. E, às vezes é até, né? Claro que tem um gasto financeiro por trás disso, mesmo que não seja, às vezes, uma terapia, né, particular, mas tem o tempo de ir, de levar, né? Vários gastos que envolvem, então tem que cobrar mesmo. E assim, é o que eu falei, a gente como pais, a gente não pode ter vergonha. Eu costumo usar um ditado: eu prefiro ficar vermelha agora do que roxa depois. Então, a minha conversa com a pessoa que está atendendo a minha filha é assim, eu sou muito franca, né? Se eu acho que não tá legal, eu falo; se eu acho que tá bom, eu falo. Porque eu também já passei por muitas situações assim, né? Que nem você falou, é um investimento que eu já paguei R$ 150 para a pessoa soltar bolhas de sabão com a minha filha. Eu penso o seguinte: podia essa pessoa falar assim: mãe, vamos estimular a percepção visual da sua filha? Chegar em casa, solta bolhas de sabão com ela, passa isso para eu fazer em casa, mas faça na sessão aquilo que eu não posso fazer em casa, né? Então, como que eu posso, como é que uma família pode ter esse senso crítico, né? É isso que eu procuro trazer com o meu canal: ajudar a mãe a ter essa percepção de não aceitar qualquer coisa, porque é o tempo, é o dinheiro, né, da família, mas principalmente é a plasticidade cerebral da minha filha. Eu falo assim, é um reloginho. A cada dia que passa, tá diminuindo. Da criança, né? É a vida da criança e da família que tá dependendo disso, né? Então, tá bom. Jaque, nosso tempo deu. Passou 1 hora, você acredita? Foi tão rapidinho, né? Eu adorei conversar com você. Achei que, né, adorei assim, você trazer, ser pontual. As mães, né, a Dai tá comentando aqui, tô completamente encantada com essa live. Realmente ajudou muitas mães. Né? Queria te agradecer por trazer tanta informação de qualidade pra gente. E Imagina, eu que
Eu que agradeço imensamente e quero deixar aqui o convite para todos, né? Que nós nos conhecemos porque nós fomos coautoras de uma obra juntas, né? Sim. Que é o livro Autismo, um Olhar por Inteiro. Então, quero Uhum. convidar o pessoal que tiver interesse de adquirir esse livro para entrar em contato com qualquer um dos coautores da obra, porque tá sensacional, tá imperdível. Eu li, falei, gente, queria tanto ter lido isso daqui quando minha filha tinha 2 anos. Sim. Tá muito bacana mesmo. A Dani tá perguntando aqui qual é o nome do seu canal, para você falar mais uma vez. Ah, tá. O canal se chama Juntando as Peças do Autismo. Uhum. Então tá bom. Depois que terminar, eu vou lá me inscrever e ver alguns vídeos seus. Quero agradecer a todo Vai mundo sim. que ficou aí com a gente, né, até o final e que teve essas informações, participou, comentou aqui com a gente, né? E a gente vai se falando. Sigam lá também, né, a Jaque no Instagram, né, e no canal lá do YouTube. Tá bom? Um beijo, Muito Jaque. bem. Obrigada Eu que e até agradeço. Uma mais. boa noite. Deus Boa abençoe. noite. Amém. Tchau.